Por que o banco sorri quando você deixa R$ 25.000 quietos na conta, mas fecha a cara quando você pede uma taxa melhor? Repara na contradição. O mesmo dinheiro que parece pequeno demais para mudar sua vida é tratado pelo banco como útil demais para ficar ali, parado, previsível, obediente. E a pergunta que quase ninguém faz é: se esse saldo vale tão pouco para você, por que ele vale tanto para eles? Até o fim deste vídeo, você vai entender por que o banco prefere seus R$ 25.000 parados, como proteger sua reserva sem entregar poder de decisão para a instituição, e qual função esse dinheiro precisa ter para deixar de ser enfeite no extrato e começar a trabalhar pela sua liberdade. Fica comigo, porque a última parte muda tudo. Não é uma dica de aplicativo, não é uma briga contra banco, é uma mudança de posição. Você vai sair daqui olhando para esse dinheiro de outro jeito. Eu comecei engraxando sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, padrinho, sobrenome abrindo porta. Eu ficava ali, abaixado, olhando os sapatos dos homens que entravam e saíam dos bancos. Alguns saíam satisfeitos, como se tivessem entendido o jogo. Outros saíam pequenos, agradecendo por uma condição ruim, como se o banco tivesse feito um favor. E eu aprendi cedo uma coisa que não estava nos livros: dinheiro sem direção vira ferramenta na mão dos outros. Talvez você tenha juntado esses R$ 25.000 de um jeito que ninguém viu. Deixou de trocar o carro, adiou uma viagem, segurou compra no mercado, ouviu o filho pedir uma coisa e respondeu: agora não dá. Pagou conta em dia, trabalhou décadas, fez o que disseram que era correto. Então, antes de qualquer crítica, eu quero validar uma coisa: você não errou por guardar, não errou por querer segurança, não errou por ter medo de perder aquilo que juntou com esforço. A prudência foi o primeiro passo. O problema começa quando a prudência vira sono, quando a reserva fica misturada com a conta do mês, quando o dinheiro que deveria proteger você passa a alimentar a conveniência do banco. Você olha o saldo e sente tranquilidade. O banco olha o mesmo saldo e vê comportamento. Vê que você é previsível, vê que mantém dinheiro parado, vê que aceita pouco rendimento em troca de facilidade, vê que talvez aceite uma previdência cara, um título ruim, um consórcio bonito no discurso ou um seguro que não precisava. Aqui está a peça escondida do tabuleiro. Os R$ 25.000 não são sozinhos o problema. Também não são sozinhos a solução. Eles são um sinal. Para você, podem parecer uma reserva. Para o banco, podem ser uma vitrine do seu comportamento financeiro. Enquanto você acredita que está apenas deixando o dinheiro seguro, alguém está aprendendo a lucrar com a sua inércia. Antes de seguir, preciso tocar num ponto que derruba muita gente que tenta organizar uma reserva. Não adianta proteger R$ 25.000 de um lado se o rotativo do cartão está furando o balde do outro. A pessoa olha a conta, sente que tem segurança, mas na fatura existe um vazamento silencioso, levando todo mês o dinheiro que poderia reforçar essa proteção. O rotativo está entre os créditos mais caros do Brasil e costuma transformar uma dívida administrável em uma bola de neve. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem quer colocar ordem nas dívidas usando a sequência certa, atacando primeiro a dívida mais cara, onde o juro faz o maior estrago. Dentro dele, você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. A Cláudia, de 49 anos, vivia no pagamento mínimo e jurava que não sobrava nada. Quando colocou as dívidas no papel, encontrou pequenos vazamentos, reorganizou a ordem de ataque e saiu do mínimo em poucos meses. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro
que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque agora a gente vai entender por que o banco gosta tanto do seu dinheiro parado. O banco não ganha dinheiro só quando você toma empréstimo. Ele ganha quando conhece seu hábito melhor do que você. Ele sabe quanto entra, quanto sai, quanto fica parado, quanto você movimenta, se paga a fatura inteira, se atrasa, se usa limite, se aceita tarifa, se compra seguro, se entra em produto de baixa qualidade, porque alguém ligou dizendo que era bom para o seu perfil. O banco observa. E saldo parado é informação preciosa. Imagine que você deixa 25 mil reais na conta principal por meses. Você não mexe muito, não pergunta muito, não compara muito. Para você, isso é segurança. Para o banco, isso é dinheiro barato, relacionamento cativo e oportunidade comercial. Ele pode usar sua presença para vender cartão, limite, capitalização, previdência com taxa alta, crédito pré-aprovado, pacote de serviços. Pode pagar pouco pelo dinheiro que está ali ou direcionar você para algo que rende mais para ele do que para você. E quando você precisa de dinheiro, a conversa muda de tom. Aí entra a análise de crédito, taxa, garantia, risco, contrato, multa, prazo. Percebe a indignação? Quando o seu dinheiro fica com eles, ele é bem-vindo. Quando você precisa deles, você vira risco. Eu não estou dizendo que todo banco é inimigo. Banco é uma empresa. Empresa existe para lucrar. O erro é você entrar na agência como se estivesse pedindo favor. O erro é confundir educação no atendimento com alinhamento de interesse. O gerente pode ser uma pessoa correta, simpática, trabalhadora, mas ele trabalha para o banco. A meta dele não é construir sua independência. A meta dele é cumprir a meta do banco. Se coincidir com seu interesse, ótimo. Se não coincidir, você precisa saber se defender. Muita gente de 45, 50, 60 anos foi treinada a pensar diferente. Foi ensinada que ter dinheiro no banco era sinal de respeito, que cliente antigo seria tratado melhor, que relacionamento valia mais do que comparação, que o gerente era quase um conselheiro da família. Só que o mundo mudou. O sistema ficou digital, agressivo, cheio de produto, taxa escondida, botão fácil para contratar e caminho difícil para sair. Você envelheceu trabalhando. O banco envelheceu aprendendo a monetizar cada comportamento seu. Isso dói, mas dói menos quando você entende o jogo, porque a partir desse momento você deixa de ser vítima da conveniência e vira gestor do próprio dinheiro. E aqui eu retomo a promessa do começo: proteger sua reserva sem entregar poder ao banco. O primeiro passo é separar 3 coisas que muita gente mistura como se fossem uma só: dinheiro do mês, reserva de emergência e dinheiro de construção de patrimônio. Quando essas 3 coisas ficam no mesmo lugar, você perde clareza. E sem clareza, qualquer instituição decide por você. O dinheiro do mês é o dinheiro que entra e sai. Conta de luz, mercado, farmácia, plano de saúde, combustível, aluguel, ajuda para filho, conserto da casa. Esse dinheiro precisa de praticidade. Ele passa pela conta. Tudo bem. O erro é deixar a reserva morando junto com ele. Porque aquilo que fica perto demais da mão vira tentação, vira confusão e vira saldo bonito para o banco enxergar. A reserva de emergência tem outra função. Ela não existe para render muito. Ela existe para não te obrigar a vender patrimônio ou cair no crédito caro quando a vida aperta. Um problema de saúde, uma demissão, uma reforma urgente, uma ajuda para um filho em dificuldade, um mês ruim no pequeno negócio. A reserva é o muro, não é o jardim. O muro não precisa ser bonito, precisa ficar de pé, mas muro no lugar errado não protege a casa. Por isso, essa reserva precisa ter endereço certo.
Produtos simples, líquidos e seguros, conforme seu perfil. Tesouro Selic, CDB com liquidez diária de banco sólido, fundo DI com taxa baixa, quando fizer sentido. Não estou fazendo recomendação individual, porque cada pessoa tem sua situação. Estou ensinando o princípio. Reserva não é dinheiro esquecido na conta corrente. Reserva é dinheiro separado, com função definida, acessível quando necessário, mas fora do alcance da bagunça diária. Agora vem a parte que muita gente não percebe. Quando você tira a reserva da conta principal e coloca no endereço certo, você não está abandonando a segurança, você está aumentando a segurança, porque segurança não é ver o saldo grande no aplicativo. Segurança é saber que aquele dinheiro tem missão, regra e proteção contra você mesmo, contra a pressa e contra a conversa sedutora do banco. Você já deve ter vivido isso. Entra no aplicativo para pagar uma conta e aparece uma oferta. Empréstimo pré-aprovado, cartão novo, investimento selecionado, seguro especial, previdência para cuidar do futuro. Tudo com palavras bonitas, tudo com cara de solução. E você, vendo aquele saldo ali, pensa, talvez eu devesse aceitar, talvez o banco esteja vendo algo que eu não vejo, talvez isso seja coisa de cliente bom. Cuidado! Cliente bom para o banco nem sempre é cliente rico, muitas vezes é cliente previsível, cliente que deixa dinheiro parado, cliente que aceita produto, cliente que não compara. Cliente que não reclama tarifa, cliente que acredita que fidelidade será recompensada automaticamente. Só que fidelidade, no sistema financeiro, costuma ser recompensada quando você tem alternativa, quando compara, quando mostra que pode sair, quando deixa claro que seu dinheiro tem dono. Eu conheci um senhor de 56 anos, vamos chamá-lo de Roberto, trabalhador, vida simples, sem luxo. Tinha deixado algo perto de R$ 25 mil na conta por anos. Dizia com orgulho, pelo menos eu tenho um dinheiro ali, se precisar. Ele acreditava que aquele saldo lhe dava força. Um dia precisou renegociar uma dívida pequena, coisa que poderia ser resolvida com bom senso. Foi ao banco esperando consideração. Afinal, era cliente antigo, tinha saldo, nunca foi de confusão. Recebeu uma proposta dura. A taxa era ruim, a conversa era fria, o atendimento foi educado, mas sem esforço real. Quando questionou, ouviu frases genéricas. É o que o sistema liberou. Não consigo melhorar. Para seu perfil, é isso. Ele saiu da agência com a sensação de ter sido ingênuo. Não porque guardar dinheiro fosse errado, mas porque achava que presença era poder, e não é. Presença sem estratégia é só presença. Essa história talvez pareça familiar. Talvez não com você, mas com um cunhado, uma irmã, um amigo do trabalho, alguém da igreja, alguém que sempre pagou tudo certinho e mesmo assim, quando precisou de uma condição melhor, foi tratado como número. Isso acontece porque o banco respeita margem, risco, concorrência e oportunidade. Ele respeita menos a sua gratidão. Aqui entra a diferença entre dinheiro vitrine e dinheiro com missão. Dinheiro vitrine é aquele que fica exposto, parado, dando sensação de importância. Você abre o aplicativo e pensa, estou bem. O banco olha e pensa, esse cliente está confortável. Dinheiro com missão é diferente. Ele tem destino. Uma parte protege a emergência, uma parte elimina dívida cara. Uma parte começa a formar renda, uma parte fica para objetivos claros. O dinheiro vitrine alimenta aparência. O dinheiro com missão alimenta liberdade. Isso surpreende muita gente porque fomos educados a admirar saldo, não função. A pessoa diz, tenho 25 mil no banco. Mas a pergunta adulta é outra. Esses 25 mil fazem o que por você? Protegem quantos meses da sua vida? Evitam qual dívida? Rendem de maneira adequada ao risco? Estão separados da conta do mês? Fazem parte de um plano de renda futura? Ou estão ali apenas para você se sentir menos inseguro, enquanto o banco enxerga um cliente conveniente?
Não é sobre tirar tudo do banco por raiva, é sobre parar de deixar o banco decidir a função do seu dinheiro. A raiva é ruim, conselheira. A clareza é melhor. Quem tira dinheiro de um lugar sem saber para onde vai, pode cair em golpe, produto ruim, promessa milagrosa. Eu não quero você correndo atrás de rentabilidade absurda, quero você fazendo o básico bem feito. Porque em finanças, o básico repetido por anos vence a esperteza praticada por impulso. O dinheiro que você protege hoje compra a paz amanhã. O dinheiro que você organiza hoje compra a escolha amanhã. O dinheiro que você investe com disciplina compra tempo amanhã. E tempo depois dos 50 vale mais do que rendimento bonito em propaganda. Agora vamos falar do juro que muda de lado. Essa é uma das viradas mais importantes da vida financeira. Enquanto você paga juros, trabalha para o dinheiro dos outros. Quando recebe juros, dividendos ou rendimento, o dinheiro começa a trabalhar para você. Parece frase simples, mas é uma mudança de hierarquia. De um lado, o banco acorda todo mês sabendo que uma parte do seu salário tem destino certo, remunerar o capital dele. Do outro, você começa a construir uma estrutura em que uma parte do dinheiro dos títulos, dos negócios, dos ativos, cai para você. Os 25 mil reais não vão transformar ninguém em milionário de um dia para o outro. Não é essa a promessa. Mas eles podem virar a primeira muralha contra a dívida cara e o primeiro tijolo da renda futura. Se você usa esse dinheiro apenas como enfeite no extrato, ele te acalma, mas não te leva. Se dá missão a ele, ele passa a defender território. Pensa numa casa em dia de chuva. Se o telhado tem goteira, não adianta comprar sofá novo. Primeiro você fecha a goteira. Se o balde está furado, não adianta colocar mais água. Primeiro você fecha o furo. Se você paga rotativo, cheque especial, financeira cara, parcela com juro escondido, não adianta se iludir com um rendimento pequeno do outro lado. O juro que você paga costuma correr mais rápido do que o juro que recebe. No Brasil, muitas vezes o juro da dívida é um cavalo disparado, enquanto o rendimento conservador é um homem caminhando. É por isso que organizar dívida cara vem antes de se sentir investidor. Essa parte fere o orgulho de muita gente. A pessoa quer falar de dividendos, ações, fundos imobiliários, renda mensal. Eu gosto disso. Esse é o meu campo. Mas se por trás existe uma dívida cara sugando dinheiro, você está plantando com uma mão e arrancando com a outra. Sente movimento, mas não vê avanço. A negociação sem reverência começa quando você entende que o banco não é templo, é fornecedor. Você não entra em uma padaria agradecendo por terem vendido pão. Você escolhe, paga e se o pão vier ruim, troca de padaria. Com o banco deveria ser parecido. Respeito sim, educação sempre, submissão nunca. O dinheiro é seu, a vida é sua, o plano é seu, o banco presta serviço. Só que muita gente fala com o banco como se estivesse pedindo licença. Aceita a primeira taxa, aceita o pacote que ofereceram, aceita a previdência porque o gerente disse que era boa, aceita a renovação automática, aceita o limite porque apareceu no aplicativo. Aceita a cobrança pequena porque não vale a pena brigar. E de cobrança pequena em cobrança pequena, de taxa pequena em taxa pequena, de produto ruim em produto ruim, o dinheiro vai embora sem fazer barulho. Um ladrão educado não deixa de ser ladrão porque fala baixo. Usa uma imagem forte, mas você entendeu. Não é que alguém coloque a mão no seu bolso de uma vez. É o gotejo. É a tarifa que você não revisa. É o seguro que esqueceu. É a anuidade que podia negociar. É o título que rende menos do que deveria. É a previdência com taxa alta que come seu futuro devagar. É o dinheiro parado na conta porque você acha mais prático. O banco não precisa te derrubar, basta você não se mexer. Então, qual é a postura correta? Primeiro, compare. Antes de aceitar taxa, simule em 2 bancos e uma corretora.
Antes de contratar crédito, veja o custo efetivo total, não só a parcela. Antes de investir em produto oferecido pelo gerente, pergunte taxa, liquidez, imposto, risco e alternativa. Antes de aceitar é o que o sistema liberou, pergunte sobre portabilidade. Antes de manter todo o seu relacionamento num lugar só, entenda o que você ganha de verdade com isso. Segundo, separe emoção da decisão. Banco usa conveniência, você usa critério. Banco usa urgência, você usa plano. Banco usa relacionamento, você usa comparação. Quando você faz isso, algo muda. Você deixa de ser o cliente que agradece por migalha e passa a ser o cliente que precisa ser disputado. Existem dois tipos de pessoa nessa relação. A primeira acha que o banco está fazendo favor porque liberou limite, ofereceu produto ou chamou pelo nome. Ela confunde gentileza com vantagem. Sente-se importante quando recebe oferta, mesmo que a oferta não melhore sua vida. A segunda entende que o banco só entra no plano se servir ao plano. Ela compara, pergunta, recusa, muda, porta, negocia, tira o dinheiro da vitrine e coloca em missão. A primeira pessoa diz: sou cliente há muitos anos. A segunda pergunta: o que esses anos me trouxeram de benefício real? A primeira se orgulha do saldo parado. A segunda se orgulha da estrutura. A primeira dorme com a sensação de que está segura. A segunda dorme sabendo por que está segura. Qual das duas você quer ser nos próximos 10 anos? Faço essa pergunta porque o tempo agora tem outro peso. Aos 20 e poucos anos, um erro financeiro parece apenas um tropeço. Aos 55, 60, 65, um erro repetido por mais 10 anos pode custar liberdade. Não liberdade de comprar luxo, liberdade de não depender de filho, liberdade de escolher trabalhar menos, liberdade de pagar um tratamento sem desespero, liberdade de dizer não a uma proposta ruim, liberdade de envelhecer com dignidade. Dinheiro você recupera com trabalho, disciplina e tempo, mas tempo não aceita renegociação. Se seus 25 mil reais ficam misturados com tudo, você corre 3 riscos. O primeiro é gastar sem perceber. Como o dinheiro está na mesma conta das despesas, ele vai sendo beliscado. Um concerto, uma compra maior, uma ajuda, uma promoção, uma viagem curta, um parcelamento que parecia caber. Quando percebe, a reserva virou lembrança. O segundo risco é aceitar produto errado por impulso, porque o dinheiro está visível e alguém sabe oferecer no momento certo. O terceiro risco é manter dívida cara do outro lado, por orgulho ou confusão, enquanto a reserva rende pouco e a dívida cresce muito. Esse é o custo de continuar parado. E aqui eu quero ser claro, não estou mandando você pegar sua reserva inteira e sair pagando qualquer dívida sem critério. Reserva existe para proteger. Se você zera a reserva e fica vulnerável, pode cair em dívida de novo no primeiro imprevisto. O caminho é plano. Uma parte garante emergência mínima, outra parte ataca o juro mais caro, outra parte organiza o fluxo, e quando a casa para de vazar, começa a construção de patrimônio. Tem gente que quer pular direto para a cobertura sem levantar a fundação. Não funciona. Primeiro fecha vazamento, depois levanta a parede, depois coloca telhado, depois pensa na varanda. Em dinheiro é a mesma coisa. Primeiro clareza, depois reserva, depois eliminação de dívida cara, depois investimento consistente, depois renda. A ordem importa porque a ordem evita desespero. Lembra da promessa do começo? Proteger a reserva sem entregar poder ao banco. Agora você já tem metade da resposta. A reserva não precisa ficar exposta para ser segura. O banco não precisa concentrar tudo para ser útil. E seus 25 mil reais não precisam ficar quietos na conta principal para provar que você é responsável. Responsável é quem dá função ao dinheiro, não quem apenas observa o saldo. A outra metade da resposta é a mais importante. Você precisa criar uma política pessoal para o seu dinheiro. Parece nome complicado, mas é simples.
É um conjunto de regras que você respeita antes da emoção aparecer. Por exemplo, minha conta corrente carrega apenas o dinheiro do mês e uma pequena folga. Minha reserva fica em produto líquido e conservador. Minha dívida cara tem prioridade sobre investimento novo. Produto oferecido pelo banco só entra se eu comparar antes. Taxa, eu questiono. Portabilidade, eu considero. Previdência, eu só aceito entendendo o custo. Cartão eu uso como meio de pagamento, não como extensão da renda. Isso é soberania. Soberania financeira não é ter fortuna, é não ser conduzido pela pressa dos outros. É conseguir ouvir uma oferta e dizer, vou analisar. É olhar para o saldo e dizer, cada parte tem função. É entrar no banco sem reverência e sair sem culpa. É saber que o gerente pode ser cordial, mas a decisão final não sai da meta dele, sai do seu plano. Eu me lembro de uma conversa com um homem que trabalhou a vida inteira numa metalúrgica. Mãos grossas, fala calma, camisa simples. Ele me disse, Barsi, eu não quero ficar rico, eu só não quero ser bobo de novo. Aquilo ficou comigo, porque muita gente acha que educação financeira é sobre enriquecer. Para boa parte dos brasileiros, antes disso, é sobre parar de ser empurrado, parar de comprar produto que não entende, parar de pagar juro por desorganização, parar de achar que cliente bom é cliente calado. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre nunca mais perder dinheiro por falta de posição. Quando você entende isso, os 25 mil reais mudam de significado. Eles deixam de ser uma almofada emocional e viram ferramenta. Talvez uma parte seja sua reserva de emergência. Talvez uma parte ajude a matar uma dívida cara. Talvez uma parte seja o começo de uma carteira conservadora. Talvez, depois da casa organizada, uma parte comece a comprar ativos que pagam renda. O ponto não é a embalagem. O ponto é a missão. Dinheiro com missão tem comportamento diferente. Ele não aceita ficar parado no lugar errado só porque é cômodo. Não aceita render pouco se existe alternativa segura e adequada. Não aceita ser usado como argumento para vender produto ruim. Não aceita ser confundido com riqueza. Ele trabalha em silêncio, mas trabalha. E quando o dinheiro trabalha, você descansa um pouco mais. Essa é a marca de quem amadureceu financeiramente. A pessoa não precisa mostrar, não precisa contar vantagem, não precisa dizer que tem saldo. Ela sabe onde está cada parte do dinheiro, sabe quanto custa a sua vida por mês, sabe quantos meses a reserva cobre, sabe qual dívida precisa morrer primeiro, sabe quando o banco ajuda e quando atrapalha, sabe que dinheiro parado no lugar errado não é paz, é apenas silêncio antes do próximo aperto. Agora vem a virada filosófica. Ter saldo no banco não prova riqueza. Prova apenas que você ainda não deu uma missão clara para aquele dinheiro. A verdadeira riqueza começa quando cada real responde a uma pergunta. Qual é o seu trabalho na minha vida? R$ 1 pode comprar comida, outro pode pagar moradia, outro pode proteger emergência, outro pode derrubar dívida. Outro pode comprar uma pequena parte de uma empresa. Outro pode gerar renda no futuro. Mas real sem trabalho vira soldado sem comandante. E soldado sem comandante serve ao exército de outra pessoa. O banco prefere seus 25 mil reais parados porque esse dinheiro revela previsibilidade antes de revelar liberdade. Ele mostra que você tem disciplina, mas talvez ainda não tenha estratégia. Mostra que valoriza segurança, mas talvez aceite segurança mal remunerada. Mostra que confia na instituição, mas talvez não tenha exigido contrapartida. Para o banco, esse saldo é relacionamento, oportunidade, margem e informação. Para você, ele deveria ser proteção, escolha, poder de negociação e começo de independência. Percebe a diferença? O mesmo dinheiro, duas funções. No plano do banco, ele ajuda o banco. No seu plano, ele ajuda você.